O ministro Celso de Mello é um desses que se devem considerar imprescindíveis para se ter esperança no ser humano, no direito, na justiça. O trabalho agora é um direito humano subjetivo, portanto, não é mais uma mercadoria. Se algum servidor hoje está acumulando um cargo e esta acumulação não se enquadra, é natural que ele venha a responder por seus atos. O leite materno não é importante só para a criança, mas para a vida inteira. Olá, boa noite. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar processos sobre a terceirização. E a repórter Carla Lucena acompanhou ao vivo a sessão de hoje e tem os detalhes para a gente. Vamos falar com ela. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. O STF julga sobre este tema uma ação que foi proposta em 2014 e também um recurso que chegou aqui ao Supremo em 2016. Essas ações são de empresas e também de entidades patronais que pedem o reconhecimento mais amplo da terceirização, ou seja, que também possam ser contratados terceirizados para atividades fim, ou seja, aquelas tarefas que são específicas e ligadas ao objetivo pelo qual aquela empresa foi criada. Na sessão dessa tarde, os ministros ouviram inicialmente as partes que entraram com essas ações e em seguida falaram a entidades que foram admitidas como amigos da corte. Vamos ver a reportagem. A ação foi apresentada pela Associação Brasileira do Agronegócio. A ABAG questiona decisões da Justiça do Trabalho que restringem a terceirização com base em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que impede esse tipo de admissão para atividades fim. Segundo a entidade, além de não ter apoio em lei, o impedimento gera restrição, limita e dificulta a liberdade de contratação de serviços. As decisões proferidas pela Justiça do Trabalho continuam sendo proferidas com base na súmula 331. Isso, a nosso ver, significa que antes elas eram inconstitucionais e agora, além de inconstitucionais, são contrárias à letra da lei. Já o recurso da empresa Cenibra contra uma decisão do TST que considerou ilícita a terceirização contratada pela empresa. No STF, a Cenibra disse que proibir a terceirização compromete o mecanismo de gestão das companhias. Esse país passa pela pior crise de sua história. São 13 milhões de desempregados, mais de 37 milhões de brasileiros colocados na informalidade, segundo o levantamento recente do IBGE, publicado no dia 31/7/2018 pelo Estadão. Portanto, seguir proibindo a terceirização, inclusive de serviços especializados, constituem contribuir ainda mais para o agravamento desta terrível situação. Sobre os dois processos em julgamento, a Procuradora-Geral da República ressaltou que é importante analisar o assunto, levando em conta as novas leis sobre o tema. O trabalho agora é um direito humano subjetivo, portanto, não é mais uma mercadoria. E é nessa perspectiva que o enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, é nessa perspectiva que as leis vigentes até a data da aprovação desse enunciado que consolida uma jurisprudência aborda a matéria. Além das partes, os ministros também ouviram instituições que foram admitidas como amigos da corte. A terceirização é, na verdade, um moderno sistema de organização empresarial, que consiste na integração de empresas em processo de fornecimento de serviços que compõem o produto final. A terceirização, ela promove sim a precarização do trabalho. Em primeiro lugar, pelo rebaixamento do nível salarial dos trabalhadores terceirizados. Porque há um leilão da mão de obra. E a partir desse leilão é que a empresa tomadora de serviço resolve terceirizar suas atividades.
O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Já a relatoria do recurso é do ministro Luiz Fux. O recurso, inclusive, teve repercussão geral reconhecida, o que quer dizer que a decisão que o Supremo vai tomar deve ser adotado nos julgamentos de processos semelhantes nas instâncias inferiores. Mais de 200 processos estão aguardando a decisão do STF. O julgamento foi suspenso hoje e retorna com o voto dos relatores na sessão plenária da próxima quarta-feira à tarde. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. O ministro Celso de Mello completa 29 anos de atuação no STF amanhã e recebeu uma homenagem no início da sessão plenária desta quinta-feira. Imprescindível, exemplo de ser humano e cidadão, referência no direito e para a justiça. Foi com essas palavras que a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, parabenizou o decano da Corte, ministro Celso de Mello, pelos 29 anos dedicados ao STF. Disse que alguns homens trabalham alguns dias e são importantes. Outros trabalham muitos dias e são necessários. Outros têm no seu trabalho de alguns e de todos os seus dias, e às vezes até só por alguns poucos dias, um testemunho de vida que permite que a sociedade seja muito melhor. Esses são imprescindíveis. O ministro Celso de Mello é um desses que se devem considerar imprescindíveis para se ter esperança no ser humano, no direito, na justiça. Para se ter a certeza de que o bem tem lugar, pode se tornar concreto e, principalmente, que o bem e o justo têm sequência e consequência na história da humanidade pela ação dos seus homens. Em nome deste Supremo Tribunal Federal, afirmo ser Vossa Excelência a melhor causa da justiça brasileira. Uma causa que não tem parte contrária, porque todos nós aqui, irmanados, concordam quanto à garantia que Vossa Excelência representa de que o Brasil produz grandes juízes, sendo exemplo desta afirmativa a vida, o trabalho e a serenidade firme, segura e liana com que se conduz e que julga. A Procuradora-Geral da República lembrou que o decano já fez parte do Ministério Público e exaltou o trabalho do ministro durante as últimas décadas. Dentre os muitos atributos do ministro Celso de Mello, como a inteligência, a coragem e o elevado espírito público, a presidente desta Corte destacou um que enfeixa o conjunto de suas virtudes, o de ser imprescindível. Imprescindível para o Brasil, para a nação, para os direitos humanos e para a realização da Constituição brasileira. Ao agradecer pela homenagem, o ministro Celso de Mello disse que se sente honrado por ser juiz da Corte e se definiu como um eterno aprendiz. São 29 anos de uma convivência que me tem sido extremamente profícua. Tenho sido um eterno aprendiz nesta corte, não é? Aurindo as lições, o magistério de tão eminentes colegas, professores, juízes, advogados, membros do Ministério Público. É uma experiência realmente maravilhosa e a honra imensa de haver ascendido a esta Suprema Corte é algo realmente insuperável. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal realmente mais importante do que todos e cada um de nós, e incumbido de exercer atribuições extremamente sensíveis, notadamente em tempos em que muitas vezes se vê declinar no horizonte do país
a prática da ética e o exercício do direito. José Celso de Mello Filho nasceu em Tatuí, no interior de São Paulo. É formado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Entrou no Ministério Público do Estado de São Paulo em 1970. Exerceu, entre outros cargos, o de promotor de justiça e curador-geral em várias comarcas paulistas. Foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal em 1989 e tomou posse em 17 de agosto do mesmo ano. No início da década de 90, foi ministro do TSE. Assumiu a presidência do STF em 1997, com 51 anos, o mais novo presidente da Corte desde o Império. De olho na participação feminina nas eleições de 2018, o Ministério Público Federal em Goiás recomendou aos partidos políticos que fiquem atentos às regras para a candidatura de mulheres. O objetivo é evitar que os partidos registrem falsas candidatas apenas para cumprir a cota exigida por lei e beneficiar outros políticos. Cada partido político ou coligação deve reservar 30% das candidaturas para as mulheres. É a chamada cota de gênero. Dados das eleições passadas mostram que um grande número de candidatas femininas não promoveu nenhum tipo de campanha e não recebeu votos nas urnas. Na verdade, elas apenas apoiaram outros candidatos. Os partidos que escreveram falsas candidatas podem responder criminalmente e por abuso de poder político. Os beneficiados com essa fraude podem perder a diplomação e ficarem inelegíveis por 8 anos. Em requerimento juntado hoje ao processo, a Procuradora-Geral Eleitoral, Raquel Dodge, pediu que o prazo para a defesa do ex-presidente Lula apresentar contestação à ação de impugnação do registro da candidatura à presidência da República seja contado a partir da noite desta quarta-feira, 15 de agosto. O objetivo é assegurar celeridade e efetividade ao procedimento. O pedido tem como fundamento o fato da defesa do ex-presidente Lula ter apresentado petição nos autos da ação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, já estando ciente do fato. A Procuradora-Geral requer que, caso o registro não seja impugnado de forma liminar, que seja certificado o fato de que o requerido compareceu espontaneamente aos autos, teve ciência da impugnação ministerial, passando, portanto, a fluir dessa data o prazo para apresentação de contestação. Ministro Tarcísio Vieira pede vista no julgamento do recurso apresentado por Dalton Vieira dos Santos, eleito prefeito de Petrolina, de Goiás, no pleito suplementar em outubro do ano passado. O político estava com registro indeferido pelo TRE de Goiás. O julgamento do recurso apresentado por Dalton Vieira dos Santos, do Partido Progressista, eleito prefeito de Petrolina de Goiás, mesmo com registro indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral, foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Tarcísio Vieira. Dalton Vieira concorreu ao pleito suplementar em outubro do ano passado, enquanto aguardava o julgamento pela Justiça Eleitoral de um recurso e foi eleito. O TSE considerou o candidato inelegível por ele estar com os direitos políticos suspensos na época da eleição. Ao pedir voto vista na sessão desta quinta-feira, o ministro Admar Gonzaga divergiu do entendimento do relator, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Segundo o ministro Admar Gonzaga, a jurisprudência do TSE é clara ao não permitir a renovação de candidatura de quem for responsável pela nulidade da eleição anterior. Agora, o julgamento desse recurso espera pelo voto vista do ministro Tarcísio Vieira. E você vai ver a seguir: acúmulo de cargos públicos. Se algum servidor hoje está acumulando um cargo e esta acumulação não se enquadra, é natural que ele venha a responder por seus atos. Decisão do TRF da Primeira Região, em Brasília, reforça a jurisprudência sobre impossibilidade de acumulação de 2 cargos públicos, quando eles exigem dedicação exclusiva. O caso envolveu um professor da Universidade Federal de Goiás. Charles de Oliveira tem 2 cargos públicos. O acesso às 2 posições, uma no TRF da Primeira Região, em Brasília, onde trabalha como designer, e outro na Secretaria de Educação do Distrito Federal, onde é professor de artes plásticas, se deu por concurso público. O primeiro concurso foi para o TRF, em 1997.
Depois, quando eu concluí o curso de Artes Plásticas no UNB em 2003, eu prestei concurso para magistério para a Secretaria de Educação do DF, onde informei que estava acumulando cargo. A acumulação dos cargos públicos de Charles é permitida pela Constituição Federal. O tema é tratado no artigo 37, segundo o qual é possível ter um cargo de professor na rede pública e outro de caráter técnico ou científico. A Constituição também autoriza a acumulação na administração pública de 2 cargos de professor, 2 de médico e a acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Mas alguns cargos públicos, como os de dedicação exclusiva, não podem ser acumulados, conforme decidiu a primeira turma aqui do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Os desembargadores consideraram ilegal a acumulação de um cargo de professor da Universidade Federal de Goiás com a função remunerada de coordenador de orquestra de câmara do governo do estado. A Justiça Federal chegou a julgar procedente o pedido do professor para acumular as funções e determinou à Universidade Federal de Goiás que não efetuasse nenhum desconto no salário do funcionário como punição pela quebra do regime de dedicação exclusiva. Mas a instituição recorreu ao tribunal em Brasília e conseguiu demonstrar que o professor se enquadra no regime de dedicação exclusiva, previsto no Decreto 94.664, de 87, que veda expressamente o exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. A turma seguiu jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que dispensa, neste caso, a restituição dos valores recebidos em duplicidade no período que o servidor tiver trabalhado nos 2 órgãos. A exceção fica para as situações nas quais é comprovada má-fé do servidor, o que não foi o caso do funcionário da instituição goiana. Se o servidor público tem a possibilidade de exercer 2 cargos, desde que seja nas regras de exceção do artigo 100, que ele o faça, muito bem. Entretanto, se algum servidor hoje está acumulando um cargo e esta acumulação não se enquadra no regramento do artigo 100, é natural que ele venha a responder por seus atos. Hoje, os sistemas de controle são capazes de detectar essas situações que não deveriam existir e convidar o servidor, primeiramente, a fazer uma opção. Um estudo feito pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar revelou dados preocupantes sobre a morte de pacientes vítimas de erros e complicações no ambiente hospitalar. Pelo menos 6 pessoas perdem a vida a cada hora no país e 4 dessas mortes poderiam ser evitadas. A pesquisa levou em conta mortes provocadas por uma série de fatores que ocorrem dentro de um hospital, como complicações cirúrgicas, infecções e uso de medicamentos errados no tratamento das doenças. Em 2017, foram mais de 50 mil mortes, uma média de 148 óbitos por dia. Os dados se referem a mais de 180 hospitais públicos e particulares do país, abrangendo 456 mil internações, e revelam, além das mortes, um prejuízo bilionário para o Brasil. Somente na rede privada, ele se aproxima dos 11 bilhões de reais. A maior responsável por isso é a forma de repasse do dinheiro das operadoras de saúde aos hospitais. A lógica é, quanto mais eu gastar, mais eu recebo. Então você passa a ter uma remuneração contraditória. Quanto pior o hospital, melhor a receita. Exemplo, se o paciente adquirir uma pneumonia hospitalar, ele pode ir inclusive para o CTI e ele pode gastar antibióticos caros, ventilação mecânica e etc. Isso aumenta a receita. Então, na verdade, o sistema é um sistema de soma zero mesmo, ou seja, o paciente perde, o sistema ganha. O estudo também define uma meta: reduzir mais de 36 mil mortes por eventos adversos graves nos próximos 10 anos. Para isso, melhorias na fiscalização, na estrutura dos hospitais e capacitação de funcionários são algumas das orientações apresentadas no anuário. Nós definimos uma pauta de prioridades nacionais. Nesta pauta está o uso seguro de medicamentos, os esforços para diminuir as lesões por pressão, que são pacientes que se ferem por repouso prolongado,
diminuir as complicações cirúrgicas não infecciosas, especialmente o sangramento, ter uma estratégia para as paradas cardíacas preveníveis e ter uma estratégia para a lesão renal, a insuficiência renal aguda. E você vai ver a seguir agosto dourado, mês do aleitamento materno. O leite materno não é importante só para a criança, mas para a vida inteira. Autismo, síndrome de Down, microcefalia foram temas abordados no evento Capacitação em Direito e Inclusão, realizado em João Pessoa, na Paraíba. O evento, pioneiro no Judiciário Nacional, foi realizado no Fórum Civil da capital paraibana. A capacitação aconteceu por meio de uma parceria entre o Tribunal de Justiça da Paraíba, o Ministério Público Estadual e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba. A OAB da Paraíba tem uma comissão específica para tratar da defesa dos direitos da pessoa portadora de autismo e vem dar seu contributo para que haja uma maior expansão, compreensão e conhecimento do tema na comunidade jurídica. Uma das organizadoras do evento foi a juíza Israela Pontes, titular da 4ª Vara Mista da comarca de Santa Rita, que por sua vez é mãe de uma criança com Down. Ela reafirmou o interesse da magistratura pelos temas, principalmente os juízes da área civil, que tratam de demandas relacionadas à saúde. O que é mais relevante, né, é que os operadores do direito tenham conhecimento das especificidades técnicas, né? Nós temos uma visão geral, nós temos conhecimento da lei, mas as questões, as necessidades de cada uma dessas situações específicas, né, a gente desconhece quase sempre. Em um segundo momento, a pedagoga Thaisa Dantas apresentou algumas dificuldades vivenciadas por essas crianças e adolescentes em sala de aula, o que torna urgente a busca por caminhos para uma inclusão significativa. Direitos como adequação curricular, flexibilização do currículo, mediação pedagógica, o próprio psicopedagogo e outros direitos que deveriam estar na lei, mas que ainda não estão, e que nós pretendemos, né, fazer uma força de luta para realmente ir atrás disso. O juiz Marcos Coelho de Sales, coordenador do Comitê Estadual de Saúde da Paraíba, que também participou do evento, registrou a importância em se discutir esses temas. Às vezes, sem querer e não por preconceito, o magistrado não se sensibiliza com certas causas humanitárias. E em função disso é que o Conselho pede que o comitê trabalhe cotidianamente com a magistratura de primeiro e segundo grau, no sentido de sensibilizar para essas questões. O programa Link CNJ desta semana tem uma entrevista especial com o juiz Ben-Hur Visa, coordenador do Núcleo Judiciário da Mulher do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele fala do combate à violência de gênero. Você vai ver as recomendações da 12ª Jornada Maria da Penha para acelerar as investigações, os processos e os julgamentos de feminicídios em todo o país. E ainda as notícias do CNJ e dos tribunais pelo Brasil. O Link CNJ vai ao ar hoje às 9h30 da noite aqui na TV Justiça. A amamentação é a base da vida, reforça o laço afetivo entre mãe e filho. A gente só ouve falar dos benefícios que esse alimento precioso traz para o desenvolvimento das crianças, né, William? E para lembrar o mês de aleitamento materno, agora em agosto, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma série de palestras sobre a saúde infantil. Helena, de 10 meses, é alegre e gulosa. Não vê a hora de mamar no peito. A mãe conta o quanto o leite materno é importante na hora em que a menina fica doente. Quando ela adoece, quando ela está gripada, eu vejo que a recuperação dela é mais rápida por conta da amamentação. Porque a gente sabe, né, que o leite se transforma, né, adquire anticorpos quando eles estão doentes. De início é difícil, né, não é muito como aparece nas novelas, que a gente idealiza um pouco esse momento da amamentação, mas é muito prazeroso. O leite materno é rico em nutrientes e, com o contato com a pele da mãe, ajuda a regular a temperatura, além de permitir que o corpo do bebê seja colonizado com bactérias do bem. Elas protegem contra doenças infecciosas. Sem falar nessa onda de afeto que envolve a amamentação. A ONU recomenda que o bebê seja alimentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses de vida. Ele mata a fome e também a sede.
mas as estatísticas ainda não são favoráveis. 3 em cada 5 crianças no mundo não são amamentadas na primeira hora de vida. No Brasil, quase 43% estão nessa condição. Que o leite materno é bom para a criança, todo mundo sabe, mas esse alimento é importante para a vida inteira. Foi o que disse a pediatra e coordenadora de aleitamento materno do Distrito Federal nesta palestra no STF. A criança que é amamentada ao seio, ela tem menor risco na idade adulta de ter hipertensão, de ter diabetes, colesterol alto e obesidade. Então, é de extrema importância para nós, para o Brasil, que isso aconteça. Porque essas 4 doenças, atualmente, são uma grande sobrecarga do nosso serviço de saúde. Então, a gente quer reverter isso, começando na infância. O encontro faz parte do mês do aleitamento materno, criado no país por meio de lei no ano passado. Na plateia, servidores do Supremo, de outros tribunais e do Conselho Nacional de Justiça. Vanessa, enfermeira do STF, chamou atenção para o trabalho dos bancos de leite, que dão suporte às mães com dificuldade para amamentar. O banco de leite ele é essencial no apoio à mulher que está tendo dificuldade para estabelecer a amamentação. Então, quando a mulher apresenta algum tipo de problema, seja ele mamilo plano, invertido, engurgitamento mamário, dificuldade na pega do bebê, o banco de leite é o local adequado que vai ensinar essa mãe a amamentar, dar esse suporte, dar essa rede de apoio para estabelecer e fortalecer essa amamentação. Daniele nunca desistiu. Há 8 meses, alimenta no peito Eric, um bebê de 8 meses, cheio de saúde. A gente dá a vida para o neném todo dia um pouquinho, através da amamentação. Vai até 1 ano e meio, 2 anos fácil. E quanto mais, melhor, né? O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.